A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário teológico. Essa aula é uma continuação da terceira aula. Ela vai falar sobre a rebelião do luzeiro. Na aula anterior você aprendeu que o luzeiro ele foi um ser criado com perfeição. Ele era aferidor da medida, ele era cheio de sabedoria, perfeito em formosura, coberto de pedras afogueadas. O louvor estava dentro dele. Ele era uma criatura que, ao se movimentar, ao se expressar, saíam de dentro dele louvores, e isso fazia com que todos os seres do céu, todos os anjos, adorassem a Deus. Você aprendeu também que ele era um querubim, que ele era o guardião das pedras afogueadas, e que o primeiro erro dele, o primeiro erro que levou ele à queda foi a comercialização das pedras afogueadas. Você aprendeu também que ele começou a roubar a Deus, roubar essas pedras afogueadas, que era fruto da adoração dos anjos, para que essas pedras fossem queimadas no altar de adoração a ele. Então eu quero continuar essa aula falando sobre o que levou à sua queda. Então, quais foram os passos que levou à queda de Satanás? Primeiro passo foi comercializar aquilo que era de Deus. Segundo passo foi roubar a Deus. Então, todos os que roubam a Deus, todos os que roubam a glória de Deus, todos os que roubam as igrejas de Deus, todos os que roubam os servos de Deus, eles estão entrando pelo mesmo caminho de Satanás. Então, o segundo passo dele foi roubar a Deus, porque ele começou a roubar as pedras afogueadas. Qual foi o terceiro passo? O terceiro passo, você que está nos acompanhando, abre aí Isaías capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12 em diante. Diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações? E tu dizias no seu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus. Qual foi o terceiro passo para a queda de Satanás? Foi a inveja que estava dentro do coração dele. A inveja que estava dentro do coração dele. Porque quando ele diz assim, ó, no versículo 13 do capítulo 14 de Isaías, quando ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ele está falando assim, ó, sabe aqueles serafins que voam em cima do altar que Isaías viu no capítulo 6? Eu vou subir acima deles. Satanás tinha inveja dos serafins, porque Satanás só podia chegar até o trono. Então ele chegava até o trono, entregava as pedras afogueadas e tinha que voltar para o Éden. Mas quando ele olhava do Éden os serafins, que estavam numa posição mais elevada do que ele, que cuidavam do altar, que voavam sobre o trono de Deus, que adoravam o nome de Deus, ele começou a ter inveja desses serafins. E isso está revelado aqui no versículo 14, que fala assim, ó, subirei, no versículo 13, eu subirei acima das estrelas de Deus. Ele falava assim, ó, eu vou subir acima daqueles serafins. Então esse foi o terceiro passo para a queda de Satanás. Quando nós temos inveja no nosso coração, nós damos lugar ao inimigo. Lugar ao inimigo. Nós deixamos que ele entre com toda a podridão dentro da nossa vida. Então, se você tem esse sentimento no seu coração de inveja, repreenda ele em nome de Jesus, porque esse é o passo para a queda. Esse é o passo para a queda. E tu dizias no seu coração: subirei acima dos céus, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei dos lados da banda norte. Subirei às altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está aqui o quarto passo para a queda de Satanás. Querer ser igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Você que é pastor, você que dirige igreja, você que é obreiro, se você tem esse desejo no seu coração, que seu nome cresça, que o seu nome seja propagado, que seu nome seja igual ao nome de Deus, você está entrando pelo mesmo caminho de Satanás. Quando ele diz assim, presta atenção, ele fala assim, ó, serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele diz isso no coração dele, Deus, lá nos altos céus, lá no trono, ele responde a Satanás com uma pergunta. Ele responde da seguinte maneira: quem é semelhante a Deus?
essa pergunta, no original, ela tem um nome, Miguel. Então, quando Satanás diz no coração dele, serei semelhante a Deus, Deus fala do alto trono, Miguel. Então, é criado um arcanjo com um propósito. Que propósito é esse? Lutar contra Satanás. Esse é o propósito do arcanjo Miguel. É defender o povo de Israel, porque ele é arcanjo de Israel. Você vai ver isso em Daniel capítulo 10. E lutar contra Satanás. Eu te provo isso para você. Te provo isso para você em Judas, na epístola de Judas, a epístola universal de Judas vai dizer isso. Vai dizer que Judas, no versículo 9, fala assim, ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo ou maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, quando Moisés morreu, Miguel e Satanás começou a discutir, a contender por causa do corpo de Moisés. Só que nessa ocasião Miguel falou assim para ele, ó, o Senhor te repreenda. Mas, lá em Apocalipse capítulo 12, você que quer nos acompanhar, abra sua Bíblia aí, você vai ver que quando a Nova Jerusalém chegar até as regiões celestiais, vai haver uma batalha nas regiões celestiais, porque você está aprendendo nessas aulas de batalha espiritual que os demônios estão nas regiões celestiais, eles não estão no inferno, eles habitam nas regiões celestiais. E lá, no capítulo 12, você vai ver do versículo 7 em diante, esse capítulo vai se cumprir depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, porque a grande tribulação são 7 anos. Um período de 3 anos e meio e outro período de 3 anos e meio. Então, no meio da grande tribulação vai acontecer isso aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, e não prevaleceu, nem mais o seu lugar achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra com os seus anjos, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui, quando ele for lançado na terra, ele vai tomar posse do corpo do Leviatã. Isaías capítulo 27, versículo 1, fala assim, ó, naquele dia o Senhor castigará com dura espada o grande e forte Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Ou seja, a besta que vai subir do mar no meio da grande tribulação é justamente Satanás, que vai ser lançado fora das regiões celestiais por Miguel. Então Miguel foi criado com o destino de lutar contra Satanás. Mas ele foi criado quando? Foi uma resposta de Deus àquilo que Satanás estava no coração dele. Satanás, no versículo 13, falou assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. E Deus respondeu para ele, quem é semelhante a mim? E criou Miguel, o arcanjo que vai lutar contra ele, o arcanjo que vai prender ele por 1000 anos nas cadeias no inferno. Então Deus criou Miguel como uma forma de lutar contra Satanás. E o outro erro que Satanás teve aqui é querer ser igual a Deus. Aí o versículo 15 fala assim, contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. No capítulo 31 de Ezequiel, abre comigo a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 31. Capítulo 31 vai falar do grande cedro. E vai falar também no capítulo 31 de todas as árvores do jardim de Deus. O grande cedro do capítulo 31 é a pessoa de Satanás também. Esse texto também é uma simbologia à rebelião. E as árvores menores são os anjos. Então, eu não vou ler o texto todo, você pode acompanhar do capítulo 1 até o versículo 11, mas do versículo 8 em diante diz assim, ó, os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus e as faias não igualavam aos seus ramos, ou seja, nenhum dos cedros em volta do luzeiro era igual a ele, E ele continua falando assim, ó, e as castanheiras não eram como seus renovos, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele em formosura. Formoso era, e formoso o fiz,
com a multidão de seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Ou seja, todo mundo olhava para ele e falava assim: como Deus criou um ser tão perfeito. Isso gerava inveja no coração dos outros anjos. Os outros anjos sentiam inveja dele por causa da sua posição. E versículo 9 fala assim: portanto assim diz o Senhor Jeová, como te elevaste na tua estatura, ou seja, como você cresceu na sua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, ou seja, dentro do seu coração você se exaltou, dentro do seu coração você não soube controlar a sua posição, você usurpou aquilo, você queria usurpar aquilo que eu tinha. Deus está falando para Satanás dessa maneira. Você queria ser igual a mim, você queria andar, subir acima dos serafins que voam, adorando o meu nome no trono. Por causa desse desejo do seu coração, Deus lança uma sentença sobre ele. Qual sentença é essa? Versículo 11. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações. Sabe que nação é essa? Essa nação é a igreja do Senhor Jesus. Pedro entendeu isso. Pedro escreveu lá numa das suas epístolas assim, vós sois nação santa, povo eleito, geração eleita, sacerdócio real. Essa nação é a igreja. Satanás foi entregue na mão da igreja. Sabe para quê? Eu entregarei na mão da mais poderosa da nação, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. Então, Satanás foi entregue na mão da igreja. A igreja tem o poder de dar a ele o tratamento merecido. Que tratamento é esse? Ele vem destruir uma casa e a igreja chega com o poder da palavra de Deus. A igreja chega cheia do Espírito Santo e fala assim, eu te expulso em nome de Jesus. A igreja prende os demônios que agem em favor dele no Hades. Satanás foi entregue na mão da igreja. E sabe o que queima hoje no altar de Deus? Não é mais as pedras afogueadas. Não é mais as pedras afogueadas. O que queima hoje no altar de Deus, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então Deus tirou a adoração dos anjos. Ele falou assim, no altar hoje não vai mais ser queimado a adoração dos anjos, não vai mais ser queimado as pedras afogueadas. A partir de hoje, no altar vai ser queimado a adoração e a oração da igreja. Sabe por que Satanás tenta calar você? Porque ele sabe que cada palavra que sai da sua boca move o trono de Deus. Sabe por que Satanás se levanta contra a sua vida? Porque ele sabe que tem um poder muito grande investido na sua vida. Tem uma autoridade muito grande que Deus te deu. Mas você não sabe usar essa autoridade. Quando você adora o nome de Deus, quando você exalta, quando você glorifica o nome do Eterno, essa oração, ela é queimada no altar diante de Deus. E os anjos adoram. Todo o céu adora a Deus. Porque aqui na terra saiu adoração, saiu incenso, labrada, que açougue. Isso foi queimado no altar de Deus. É por isso que ele se levanta contra a sua vida, é por isso que ele quer calar a sua voz, é por isso que ele quer. Eu vou te provar isso, capítulo 8, versículo 3, fala assim, e veio um anjo, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, quando a nossa adoração é queimada nos céus,
os anjos fazem festa, os anjos adoram, os anjos glorificam, porque daqui da terra foi retirado o incenso puro para queimar nesse altar. E Satanás luta contra a sua vida, Satanás quer calar a sua voz por causa disso. É por isso que ele quer calar a voz da igreja, é por isso que ele tenta te humilhar, por isso que ele tenta te destruir. Porque ele sabe que quando ele fecha a sua boca, para de chegar a adoração no altar de Deus. Em nome de Jesus, meu filho, levanta a sua cabeça, volte a adorar a Deus, volte a orar, volte a exaltar o Eterno, porque foi dada uma posição de honra para nós que somos igreja de Jesus. Foi dada uma posição de honra para nós. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu desejo para você um novo tempo de Deus na sua vida. Acompanhe as nossas aulas. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos. Eu abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.